Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Aqui estamos, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita nesse momento, ó Senhor misericordioso, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, benfeitores, venham nos auxiliar, Senhor, venham nos trazer a luz, o entendimento, venham nos trazer a clareza, Senhor, para que possamos aprender. Pedimos neste momento, Pai, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje, para avaliação nossa, os conceitos de mediunidade. O que é importante para nós observarmos e analisarmos? A mediunidade é inerente à condição orgânica. Todos nós somos médiuns. Não importa que religião ele seja, nem aonde ele nasceu. Quando nós saímos do reino animal para o reino humano, e que nós recebemos o selo de humanidade, nós recebemos o dom da mediunidade, os princípios básicos, morais e éticos. A mediunidade é um meio de relacionarmos com os espíritos superiores, com Deus, e trazer junto conosco, nos arquivos mentais, vamos colocar assim, os 10 mandamentos. Então, o ser humano, ele tem um contato direto com Deus e os conceitos de justiça dentro dele, o que pode e o que não pode fazer. Então, todo ser humano é médium, uns mais, outros menos, porque é uma questão de evolução da alma, da evolução no perispírito, que existe como um constitutivo ou característica essencial de alguém. Essencial. Então, se Deus, soberanamente justo e bom, nos outorgou o direito de sermos médiuns, nós o somos. Não tem condição da pessoa falar, eu não quero ser médium, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não é bem assim, porque é algo que está dentro da sua alma, é uma condição de elaboração. Quando eu falo que eu sou um diamante bruto, e eu vou lapidar esse diamante até que ele se torne luz, como que eu vou conseguir lapidá-lo? Através dessa força mental minha, que nós o denominamos mediunidade, meio de comunicação com as esferas superiores. Mas nós, homens, pela imperfeição da alma, nós temos mais facilidade de buscar as esferas inferiores de energias interiorizadas. Porque nós temos facilidade de chegar às vibrações densas e pesadas. E, talvez, por desconhecimento, nós não vamos às energias superiores. Então, a mediunidade sempre será de qualquer ser humano dentro do universo. Não estou falando da Terra, estou falando das leis universais. Faz parte do crescimento de qualquer criatura. De que todos podem ser dotados como ver.
é dado à criatura a ver, porque o que eu vejo aqui, eu vejo no mundo dos espíritos. É a visão da minha alma. Não tem como me tirar essa qualidade, esse potencial, que após a minha morte eu vou ver. E eu posso ver aqui também encarnada, é um processo natural de ouvir. É um processo natural nosso, mas que nós colocamos como mediunidade de ver, de ouvir ou de falar. É um processo natural. Quando nós chegarmos lá, nós vamos falar, nós vamos ver, nós vamos ouvir. Então, isso é algo, é a ciência, é uma grande ciência a ser estudada. É fantástico tudo isso. De vocês imaginar, com a nossa capacidade que temos hoje, que no momento da morte eu posso ver, ouvir, conversar, falar. Que coisa fantástica! A mediunidade é dada sem distinção. Não existe distinção. Todas as criaturas, todas é dada. Cada um a usa à medida que estuda, à medida que aperfeiçoa. E também, às vezes, muito vinculada a determinadas religiões ou credos, a mediunidade ela fica vinculada naquele estágio. Então, por essa razão, nós vamos nascer aqui no Brasil, vamos nascer na Europa, vamos nascer na Turquia, vamos nascer nos Estados Unidos, na África, e nós vamos fazer uma série de andanças. Em cada lugar que passarmos, nós vamos colher aprendizados. Mas o Brasil é o celeiro do mundo, é a pátria do Evangelho. Nós que escolhemos vir aqui, somos privilegiadas por nascer na pátria do Evangelho, no coração do mundo. A fim de que os espíritos familiares possam levar a luz. Quem leva a luz são os espíritos familiares. Nossos avós, nossos pais, nosso anjo da guarda, por exemplo, é um espírito familiar de grande hierarquia, que ele nos orienta e nos ajuda no nosso crescimento. E essa mediunidade é para levar a luz. Nós, médios que estamos trabalhando com a mediunidade, nós entendemos quanto nós podemos auxiliar as nossas famílias, quanto nós podemos aliviar, reconfortar nos lares, na família, em todas as camadas, ricas ou pobres. Porque a mediunidade vai surgir entre ricos e pobres. Não vai falar, mediunidade só aparece no meio dos pobres. Não, a mediunidade vai aparecer no meio dos ricos. Mas a maior dificuldade talvez seja o orgulho, a vaidade, o egoísmo da riqueza, da prepotência da riqueza, que os pode arrastá-lo para o mau caminho. Já aqueles que têm uma certa maior dificuldade buscam a fé e a esperança para vencer os seus próprios dramas, para fortalecer o bem e as virtudes. Então, quando nós temos anjos guardiões e espíritos protetores, eles nos ajudam a melhorar o bem da família e as virtudes familiares. Então, o médium, que ele consegue cuidar de si mesmo e começar a projetar as energias curadoras, projetar o bem, todas as virtudes, a família começa a crescer. Se o médium não aproveitar o dom que lhe foi outorgado, sofrerá a perda da sua faculdade. Como? Por que o médium que não usar a sua mediunidade, ele vai perder? Cairá na mão do seu obsessor. Então não é assim, porque é médium, veio para sofrer. Não, ele não aceita a sua mediunidade, ele não quer orar, ele não quer compromisso,
O que acontece? Ele para de orar, começa a beber, passear, fazer um monte de coisa que não precisa e acaba se envolvendo com os seus obsessores. Então, a mediunidade, ela deve ser orientada ao médium desde pequena, que precisa orar, tal qual nós ensinamos os nossos filhos a crescer, a andar, a vestir roupa, sapatinho, meia, andar de bicicleta. Se nós temos um médium na nossa casa, nós precisamos ensiná-lo desde pequenininho a importância dessa virtude para a sua vida, por ser um dom que Deus deu a todas as criaturas. Então, se seus filhos tiver a sensibilidade, o dom, ensine a orar, chame o anjo de guarda, chame os espíritos protetores, vença o seu próprio preconceito, que às vezes nós temos que vencer nós mesmos, mas traga paz aos seus filhos, traga a harmonia da prece, da esperança e da caridade. Não coloque seus filhos para rezar para os outros. Mesmo que seja criança, que eu já vi isso, as pessoas falam assim, nossa, é tão inocente. Não faça isso. Porque se a criança tiver mediunidade e ela for orar por outra criatura, ela vai puxar igual um adulto. Escuta o que eu estou falando. Já vi pessoas, porque vê, o filho o filho que percebe e acha, na simplicidade, né, assessorado pelos bons espíritos, pode ser, mas a criança, ao adentrar na aura perispiritual de alguém, ela sofrerá consequências. Então, vocês cuidem disso. É igual os seus filhinhos, seus neném, suas crianças. Quando chega aquelas pessoas raivosas, bravas, chatas e rabugentas na nossa casa, as crianças choram, as crianças não dormem, as crianças se irritam, as crianças viram um trem. Por quê? Elas sofrem o fluido ambiental das criaturas. Isso é uma pesquisa, gente. Não é o que eu estou falando. É o que você tem que pesquisar. É você que sai na rua e volta bem e não volta. É suas crianças que vão na escola ou em algum lugar e voltam irritadiças. Quem que tem que perceber esse fluido é você. É você, médium. Não é o que eu estou falando, é o que você tem que pesquisar. Você tem que observar. Você tem que analisar essa real situação. Se você passar mal, por que a criança não vai passar mal? Por que a criança chora? Né? Criança tem uma sensibilidade muito grande, não gosta de cumprimentar as pessoas. Você tem que entender que essa sensibilidade e o fluido é muito grande. Então, você saiba lidar com essas impressões das crianças, porque a criança não é doente e nem nada. Você tem que trazer a ela um fluido curador para que ela seja sempre normal, aprender a normalidade da vida. Porque a criança sofre mais do que você, a ação dos fluidos, por ela estar ainda, principalmente os nenenzinhos, criança novinha, aí chora. Reza, gente, dá passe, trabalhe, limpe a criança, retire. Por mim, você pode rezar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu não estou não em reza a noite inteira. É o trabalho. Sua prece está fraquinha, você reza o tempo necessário que for. Se você tem conhecimento, 30 minutos é o suficiente para você pôr em ordem. Sem conhecimento, reza 4, 5, 6 horas. É por aí. Sofrerá. Quando? Quando a nossa mediunidade ela não está atenta, ativa. Sofremos um bloqueio da inteligência, da visão, da audição e da fala.
pode observar que quando nós estamos obsedados, eu estou falando por vocês, quando você está obsedado, você não consegue ler um livro. Você lê e não entende. Você pega a receita e vai e volta e olha de novo. Você não consegue. Você está de carro na rua, você olha e aí pouquinho já esqueceu. Agora, imagina a sua criança, a sua filha, o seu filho. Aí você fala, nossa, ele tem déficit de atenção. Você também tem. Tem dia que você não consegue ler. Tem dia que você não entende nada. A pessoa fala e você não entende o que ela está falando. Eu digo para você, e por que a criança não pode ser assim? O local e o ambiente que ela está, tem dia que ela está ativa, ela está linda, ela está bonita, tem dia que ela está triste. Gente, observa, analisa. Médio tem que manter a sua casa em ordem, equilibrada, serena, bonita. Quem tem que trabalhar é vocês. Não deixe as suas casas as reveria dos fluidos densos e pesados. É o médium que trabalha. E se você deixar por muito tempo, passará a sofrer a influência negativa. Como? Dos espíritos familiares em sofrimento. Porque, na realidade, que vem até nós, de ordem geral, é a família. Quem é o obsessor? É a família. Bendito, quem é o obsessor? Ou é o marido do passado, ou é a mulher do passado, ou é o irmão, ou é o pai, ou é o tio, é o avô. As desavenças familiares acontecem aonde? No seio da família. Você quer ver uma família brigar? Pega uma herança e começa a dividir. Nossa! E você acha que depois da morte essas brigas não ficam? Esses desencontros? Hã? Que vai vir brigar com você por causa de um grão de feijão? Por causa de um anel que nem sabe onde ele foi? Então, veja bem, esses confrontos hoje que nós temos na família, de discórdia, desuniões, porque não paga, porque faz isso, porque falou aquilo. Gente, é isso o obsessor futuro. Quando nós ouvimos do Evangelho, reconcilia-te primeiro, que é isso daí. Amai os vossos inimigos, que é os nossos obsessores. Então, o médium tem que começar a trabalhar nessa coisa pequena, pequena. Que médium, quando ele fica muito audacioso e ele quer fazer demais, ele sofre consequência. Ele sofre. Por isso eu falo, sofre consequência. Mas você para e se liberta. Ore por você. Quando você vê que você está passada, está sobre uma ação fluídica, você para e ore por você, até que você volte ao normal. Fecha os seus trabalhos corretamente. Quando o médium abre um trabalho e ele dorme, ele acorda zureta. Por isso, você abre e fecha e vai dormir. Abre, ora, fecha e vai fazer seu serviço. Nunca deixe seu trabalho sem finalizar, porque você fica ligada espiritualmente e sofre todo o impacto daquele trabalho que você abriu. Igualzinho quando você abre seu trabalho para uma pessoa. Eu vou ajudar fulana, tadinha, está em grande sofrimento. Aí você entra e entra lá e reza, tá? E sai de alegre, feliz e saltitante. Tudo que acontecer com aquela pessoa vem para você. Tudo. Se ela ficar nervosa, se ela ficar brava. Por quê? Você ficou um fio ligado a ela. Médium, abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Nunca esqueça disso. Quando você ficar zureta, você lembra de mim e fala assim, eu deixei algum trabalho aberto.
ok? Instrução, orientação. Sou médium velho, hein? Olha a velhice aqui. Sabe tudo que médium faz de errado. Quem sofre muito aprende como funciona. Quais as consequências? A perda da sua faculdade. Por que eu vou perder essa minha faculdade? Porque eu vou ficar sobre a mercê de muitos fluidos, de muitos pensamentos, e até que eu fico doente, eu não vou dormir, eu não consigo relaxar, meu corpo fica doente, eu começo a ficar nervosa, e assim por diante. Então, o médium tira de cima dele o nervoso, o faniquito, a brabeza, a raiva, a falta de sono, tudo. Médium tem que cuidar dele. Nunca esqueçam disso que eu estou falando. Esse aqui é um erro muito grande cometido e que vocês não podem errar se vocês quiserem ser felizes, bastante felizes. Essa é a perda. A perda é a obsessão. Perigo da mediunidade, a obsessão. A perda da luz. Você fica nas trevas. É isso que é. O que é que eu posso perder? A luz. Então, o médium tem que aprender a orar e viver feliz. Se apoderarão de sua mente, dos seus filhos, do lar e dos seus negócios. Primeiramente, quem vai sofrer consequência é o médium familiar. Se o médium familiar não der conta dele, os filhos ficarão obsediados, seu lar ficará intoxicado, e os seus negócios vai dar tudo errado, porque é uma questão de lógica. Se o centro, que é você, intoxicou, você não tem mais o comando. Por isso que médium não pode perder o comando. Se ele vê que está errado, ele para, fecha tudo e centraliza ele, até ele voltar a ficar ao normal. Médium não pode ficar obsediado. E se você não conseguir sozinha, pede auxílio, pede amparo. Procure os amigos, companheiros ou dirigente. Uma pessoa que fizer um Pai Nosso para você no centro, você já vai melhorar. Então, o médium tem que aprender. Procure solucionar sozinha. Mas, se não conseguir, busque ajuda de amigos e companheiros, do pai, da mãe, de um amigo espírita, de uma pessoa, para te fazer voltar novamente a girar o seu potencial. Porque a ação do obsessor, ele vai fechar o seu centro de força. Vai fechar aqui, aqui, sua garganta, seu coração. Vai fechar todo o seu centro de força. E você vai ficar intoxicada. E você não consegue girar mais esse sistema. E não consegue puxar a energia luminosa. Aí você precisa de ajuda. Não seja orgulhoso, nem vaidoso. Procure ajuda. Tenha sempre um grupo de prece, um grupo de oração. Tenha bastante método de trabalho, disciplina de trabalho. Poderão obsedar e enganar, criando meios de dificuldades, dores e sofrimento, causando aflições na família, no lar e na vida. O médium familiar é a pessoa mais importante no seio de uma família. Então, ele tem que cuidar dele. Porque se ele errar, uma família se desmonta. Uma família. Então, no lar, é necessário que esse médium, não aquele médium, porque consertar não é falar, não é você ficar 24 horas chamando a atenção de todo mundo e bravo, porque isso não vai funcionar. Médium é mente, médium é espírito, médium é socorro, não é a fala. Não é a fala. Médium, para solucionar, não precisa falar. Médium tem inteligência, é mente. Isso está errado e eu vou solucionar. Senta na sua cadeirinha, senta no seu espaço, na sua varandinha, onde você acostuma orar.
aonde você acostuma orar, senta e ora, até que você se liberta, queima, desintegra, socorre, leva, chama todas as equipes, até que você fique boa e encerre os seus trabalhos. Médium é a pessoa mais importante de uma família. E ele, ao morrer, ele tem que deixar o outro. Não esqueça disso. Se morrer o médium familiar, tem que ficar o próximo. O nosso karma, somente nós médios podemos aliviar. Então, ninguém, eu sei que às vezes eu sou um pouco áspera, dura, ninguém vai aliviar o seu karma. Ninguém. Você pode buscar todos os rezadores, pode ir para a religião que você quiser, pode fazer tudo o que você quiser. Vai aliviar, mas não vai solucionar. Por quê? Porque o que você fez, você distribuiu o seu ectoplasma, a sua energia, e ela vai voltar para você. Ela vai voltar. Então, só o médium tira dele. Isso que a doutrina espírita fala da reforma íntima. É você que tira de você o seu orgulho. Não vai vir nem o espírito lá do céu, vai cair na sua cabeça e vai tirar o teu orgulho. Ninguém vai solucionar a sua família a não ser você. O seu destino está aqui, ó, na palma da sua mão. Só você é a solução. Então, não espere que venha alguém que cai do céu, que vai aparecer O santo protetor vão aparecer. Eles têm o fluido. Mas quem trabalha é você. Quem vai trabalhar para mudar a sua casa, quem vai mudar é você. Não adianta você ficar esperando que caia do céu, porque não vai cair. É você junto com o seu protetor. É você trabalhando, é você vibrando, é você orando, é você desintegrando, é você retirando, é você socorrendo, é você levando os espíritos para as escolas espirituais. E é isso que precisa ficar entendido. Se você quer a paz, se você quer a alegria e a felicidade, ela está nas suas mãos. Então, se ocupe de você, ocupe dos seus filhinhos, não abandone seus filhinhos, cuide de você e faça esse trabalho. Deus, na sua suprema inteligência, nos deu a mediunidade como luz, conselhos e advertência. Então, a mediunidade é um guia, porque nós temos o anjo da guarda, e aonde nós estivermos, se estiver fazendo uma coisa errada, ele de lá vai dizer, não faça isso, Araci. Aí a Araci vai andando, ela trupica, e o anjo da guarda segura ela para ela não cair no chão, não quebrar o joelho. Aí ela cai, uma bolinha de gordurinha, pim, 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 levanta de novo. Então, os protetores, coitado, dá muito trabalho cuidar de nós, cuidar das crianças, de tudo. Mas eles cuidam. A gente não sofre danos muito grandes, e nem as crianças. Se você colocar protetores, anjos de guarda, não deixar a criança desprotegida. Ampare seus filhos, ampare a sua casa, ampare tudo o que tiver no seu nome, pertence a você. Então, os espíritos nos ajudarão, mas quem trabalha, quem doa o ectoplasma, a energia mental é o médium. É ele o trabalhador. É ele que faz, é ele que modifica, é ele que transforma. O que não entendeu? Que o trabalho é seu, que a responsabilidade é sua e que você tem que cuidar do que é seu? Então, muito bom. Se você entendeu isso, é muito bom. Então, nós médios, nós nos unimos para trabalhar para o bem de todos, para a paz e harmonia.
Nunca se esqueçam disso. O que foi errado na doutrina? Vocês que estão aqui comigo e estão ouvindo isso, o médium tem que trabalhar. Médium tem que cuidar dele. Médium, os espíritos familiares, espíritos amigos. Se você for na revista espírita, há milhares de reuniões familiares, de espíritos familiares aconselhando a família, ajudando a família. Então, isso é muito importante. Francilene, pode perguntar. A aula passada foi maravilhosa e esta também incrível, muito boa, e eu só tenho a agradecer. Mas deixa eu tirar uma dúvida, se der tempo para você me responder, senão segunda-feira que vem você me responde. Eu estou passando por uma fase assim, muito ataques, muita coisa, e eu sinto que meu desenvolvimento está sendo mais aflorado, vamos se dizer assim. Então, eu sinto presença, eu sinto que eu tenho a hora que eu tenho que acordar e fazer minha oração. E aí, o que eu queria saber de você? Eu posso estar fazendo as minhas orações e sentir que nem quase incorporando durante a hora que eu estou fazendo a oração? É normal Pode. e eu posso continuar fazendo? Pode. Quando nós sentimos a aproximação de um protetor, de um espírito ao nosso redor, a nossa produtividade ela é muito maior, porque nós somos dois juntos. Então, eu dou o ectoplasma e o meu protetor me ajuda. E isso pode ser, num caso de eu pintar, de eu fazer uma comida, de eu estar fazendo bolo, de eu estar num processo. Quando eu estou junto com o meu protetor, às vezes é até uma incorporação até bastante sutil. Ela pode ser, mas isso é altamente rendável do que eu sozinha, porque sozinha eu às vezes fico macilenta, mas com o meu protetor ele chega e ele movimenta comigo, com o meu desejo, a minha vontade, algo muito mais rápido. Mas nós médios sofremos essa ação dos espíritos porque é uma pesquisa. E procure socorrer os familiares e todos eles, ok, Francilene? Que a paz esteja com você